noite, amigos do programa Pauta Livre. Sexta-feira, 24 de novembro de 2023. Mais uma semana que está se indo, mas na próxima teremos também o final deste mês de novembro. Aí já estaremos entrando no mês 12. O tempo está passando rápido. E nós estamos aqui, convidando vocês para que estejam conosco, que curtam, comentem, compartilhem na nossa live do programa Pauta Livre da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Venha fazer aquele sextou conosco. Sextou! Somos nós aqui. Hoje, dia de verão, embora que estejamos ainda na primavera. Mas isso é só uma amostra do que será o nosso verão aqui na nossa região. Ultrapassou os 30 graus. Muito abafado. Por sorte, inundações ainda existem, mas já estão baixando. A previsão é de haveria chuva, mas, para sorte nossa, a previsão não aconteceu. Teremos tempo bom, pelo menos até segunda-feira, segunda a Metsul. Mas, estúdio, esse aqui é só o do preâmbulo. Lá no estúdio 1 em que eu vou interagir com vocês, um outro estúdio ainda inédito. Lá no estúdio 2 em que eu vou ler a nossa sinopse, que está recheada de informações, aquele também inédito. Mas, dentro da nossa sinopse, hoje está recheada. Na política, então, está muito agitado. Tudo em razão daquela votação do Senado de terminar com a decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal. Foi a pauta do dia, porque vocês sabem que a política interfere em tudo na nossa vida. Então tem gente que diz, eu não gosto da política, eles não podem ficar alheio em hipótese alguma. Então, muita coisa. Lá na guerra, Hamas, agora no cessar-fogo, Hamas e Israel, nós tivemos agora no final da tarde, horário de Brasília, que a Cruz Vermelha confirmou que 24 reféns foram liberados pelo Hamas. Seriam 13 israelenses, 10 tailandeses e um filipino. Foi o que anunciaram agora há pouco. Isto aí são notícias bem mais urgentes que estão acontecendo. Também lá a eleição na Argentina do Javier Milei, o pessoal parece que está conciliando para ver se o Lula comparece a esta posse. Mas eu acredito que ele não tenha sido nem convidado, uma vez que o Milei disse que não manteria contato com ditadores e também da esquerda, e citou diretamente ao Lula, em que o chefe de gabinete dele, ou da Casa Civil, disse que ele teria sido ofendido gratuitamente pelo Javier e só aconteceria uma reversão de situação caso o Milei pedisse desculpa, mas eu acho que essas desculpas não vão acontecer, não. A eleição dele, contra tudo e contra todos, e está eleito. Ele acha que em 2 anos ele poderá, inclusive, resolver o problema da economia da Argentina, mas eu acho que é muito pouco, mais de 140% ao ano. A inflação, eu acredito que a margem dele tem que ser bem maior do que 2 anos. Muita gente está torcendo contra, mas o povo brasileiro, o povo argentino, digo, esse não, esse aí quer voltar a figurar no âmbito internacional, fazendo negócio, fugindo da inflação, e muitos aqui no Brasil também, principalmente da esquerda, torcendo contra ele, porque até chamam ele o Trump da Argentina ou o Bolsonaro da Argentina, e com isso causa uma ojeriza ao pessoal da esquerda. Mas dentre essas notícias, nós teremos também um problema que aconteceu no dia de ontem e deve ter sido publicado no Diário Oficial de hoje, o Diário Oficial da União, conforme o anúncio, que a desoneração da folha de pagamento das empresas foi vetado na íntegra pelo presidente da República. A sorte que, voltando, o Congresso poderá derrubar esse veto. Então, tudo não está perdido. E dentro disso, que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco,
promete pautar o veto ainda neste ano. Isso quer dizer que com essa decisão de prorrogar essa desoneração por mais 4 anos, vai causar uma instabilidade e a possibilidade de que 1 milhão de desempregados poderemos ter no Brasil e trabalhar de uma maneira informal, e com isso não teriam uma carteira assinada e não recolheriam tributos à União. Eu acho que não é uma boa política. Também agora o diretor da Polícia Federal, ele acusa a gestão do presidente Bolsonaro de interferência política na instituição. Agora vale tudo, agora vale dizer tudo. Tudo que for contra o ex-presidente Jair Bolsonaro está valendo, mas não esqueçam que tem o bolsonarismo que está atrás disso, que não é o homem, não é a pessoa, é o que ele representa, é aquele patriotismo que estava morto dentro, principalmente de nós, brasileiros. Aqui no Rio Grande do Sul, 40 municípios gaúchos decretaram situação de emergência em razão das cheias. Você sabe, a cheia ainda persiste no Alto Taquari, está baixando, mas uma dificuldade imensa. As pessoas ainda estão fora de casa e muitos retornando à sua casa, veem que na grande maioria elas estão destruídas, precisando de donativos de toda a natureza, uma vez que não se recuperaram das primeiras inundações. Nas ilhas ainda continua muito grave, aqui no Guaíba, que nos rodeia, ainda continua grave a situação dos flagelados. Começou hoje a Black Friday, mas eles chamam de Black Fraud. Vocês têm que prestar muita atenção, tem muito comércio que aumentou essa mercadoria, faltando poucos dias para essa promoção, e agora eles dizem que é promoção, mas na real volta ao preço real. Nós temos sites que tiram qualquer dúvida. Então apele para esse site, porque estão havendo muitas fraudes no comércio, com certeza. Após tensões eleitorais, diplomatas e assessores tentam abrir caminhos para a ida do presidente Lula à posse do novo presidente da Argentina. Aquilo que eu disse, ele se desconvidou, ele não havia sido convidado e dizia que não iria à posse do Javier Milei, inclusive com aquela nota lamentável do governo federal, que cumprimentou ao presidente, ao novo presidente da Argentina, que seria ele, e não citou o nome da pessoa, Javier Milei. Se tivesse me questionado, eu teria informado a eles. Também um julgamento sobre precatórias no Supremo inicia já nesta segunda-feira. O presidente Lula também sancionou a Lei Nacional das Polícias Civis. Tem vários itens que estavam há 16 anos que não tinham solução. Se você quiser se informar, as redes sociais estão esclarecendo tudo isso. E também os canais de imprensa ou o Google, se for o caso. Consulte ao Google e as nossas informações do momento. Também uma reação do Supremo sobre a proposta é desproporcional, diz o presidente do Senado. Também houveram acusações de que ministros do Supremo ligaram para senadores, cobrando o porquê terem votado a favor daquela suspensão da decisão monocrática, o que não tem cabimento. São poderes independentes entre si e deveriam ser harmônicos, mas não estão sendo. Inclusive já disseram que terminou o paz e amor entre o Supremo Tribunal Federal e o PT ou o Congresso. Mas não tem cabimento. Cada um tem a sua atividade ou as suas obrigações e todos têm o mesmo poder e tem que viver harmoniosamente. Mas o Supremo Tribunal Federal tem a competência de julgar se algo ou uma decisão tomada é constitucional ou inconstitucional. Esta é a missão do Supremo, embora que ele se diga que ele é o poder moderador, e não é nada disso. O vestibular da URGS começa já neste sábado, amanhã. Se você está inscrito, se antene, porque começa amanhã o vestibular.
Também mais de 6 mil unidades do Minha Casa e Minha Vida serão construídas para famílias com renda mensal de até 2 salários mínimos. Faixa que outros não alcançavam antes, agora houve esse aumento da faixa salarial, o que vai contemplar mais famílias do que eram anteriormente contempladas. O IP Saúde, aqui no nosso Rio Grande do Sul, ele realiza o pagamento extraordinário de 79 milhões a prestadores de serviços credenciados ao Instituto. Como você sabe, houve um rombo muito grande no IP Saúde. Em parte, ele foi coberto ou compensado através daquela linda medida do Eduardo Leite, o governador do Rio Grande, até para que todos os associados pagassem por dependente, inclusive em valores bem altos, de acordo com a faixa etária. Então, por isso que houve uma melhora nas finanças e vem essa notícia. Mas não esqueça que muito desse rombo está sendo pago pelo funcionalismo público estadual, que é associado do IP, que é o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul. O prefeito de Canoas novamente foi afastado do cargo. É o Jairo Jorge. Mais uma decisão e mais um afastamento. Também uma pesquisa está apontando que a confiança do industrial gaúcho continua em queda. Isso para a economia não é nada bom. O vestibular da URGS, aqui do nosso estado, será realizado em 7 cidades gaúchas neste final de semana. Também, aqui em Porto Alegre, uma embarcação que funcionou como restaurante flutuante foi retirada da orla de Ipanema, aqui em Porto Alegre. Era um restaurante tradicional, foi retirado. A Prefeitura de Porto Alegre também protocola um projeto que cria um sistema municipal de proteção e defesa civil da nossa capital do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Porto Alegre, o Jardim do Demai recebe feira de bazar neste domingo. É um lugar muito lindo, inclusive é usado para ensaios fotográficos. Eu, em alguma situação, eu até já usei para ensaios fotográficos, inclusive de 15 anos, da minha neta. É um lugar muito lindo e agora está tendo esta feira lá, né? O Hamas também libertou o primeiro grupo de reféns e Israel solta um grupo de palestinos, conforme o convencionado, 5 dias de cessar fogo. Enquanto isso, os próprios palestinos estão se deslocando, a ajuda humanitária está ingressando lá na faixa de Gaza e estão tentando ajeitar as coisas, porque Israel já disse, assim que acabar o cessar-fogo, voltará com os seus bombardeios. O preço do gás de cozinha ultrapassou um recorde histórico em 71 cidades brasileiras. Você sabe que a grande maioria das pessoas não consegue se ver sem um fogão a gás, pelo menos, né? Fogão a lenha é coisa do passado e poucas famílias usam no dia de hoje. Um brasileiro também que parou um ataque à faca na Irlanda critica protestos anti-migração. E ele dizendo, não faz sentido, realmente não faz sentido. A inflação para o consumidor aumentou na capital, em Porto Alegre, segundo notícias. Também na nossa economia, investimentos do Tesouro Direto somam 3,3 milhões em outubro. Um ex-atacante do Fluminense tem o carro roubado durante assalto no Rio. É aquele atacante, o Fred, foi assaltado no Rio e, graças a Deus, ele nada sofreu. Foram só bens materiais. Na economia ainda, a Petrobras prevê até 55 bilhões de dólares para pagamento de dividendos. A FIFA também abriu uma investigação sobre a violência no jogo entre
Brasil e Argentina. Como você sabe, houve uma pancadaria geral e o jogo teve que ser adiado em meia hora no seu início. Mas é o patriotismo dos argentinos, porque quando começou o hino argentino, os brasileiros vaiaram e eles não suportaram isso, coisa que não acontece com o nosso hino nacional. O pessoal simplesmente ignora qualquer protesto, mas os argentinos não, são patriotas ao extremo. Por causa da guerra, a festa de Natal foi cancelada em Belém, cidade onde Jesus Cristo nasceu, conforme o cristianismo. Falando em cristianismo, o Papa é muito moderninho para o meu gosto. Numa das declarações ele falou algo sobre terrorismo e também criticando algo do revide do Israel com o grupo Hamas. E com isso a comunidade israelita pede explicações ao pontífice. Mas quanto àquele nosso ex-jogador da seleção brasileira, o Daniel Alves, a situação dele não é nada boa. A promotoria de Barcelona pede 9 anos de prisão para ele. Tomara que reduzam esse pedido ou esse prazo. Quanto à guerra Israel-Hamas, eles recebem uma lista de reféns de terroristas do Hamas que serão soltos amanhã. Hoje foram 43. O vice-presidente da Câmara prevê que o veto de Lula à desoneração será derrubado no Congresso. E eu também acredito que seja derrubado, com certeza, senão será um caos, pelo menos para trabalhadores. Isso causa um transtorno tanto para empregado quanto para empregadores. Ministros do Supremo Tribunal Federal jantaram com o Lula. Gonê e Dino são os preferidos para a PGR e o Supremo Tribunal Federal. Aquela revisão da vida toda, entidades acusam que estão havendo golpes em aposentados e quer invalidar o voto do Zanin, o ministro do Supremo, amigo e indicado pelo presidente Lula. O primeiro show de Taylor Swift em São Paulo tem uma fila de quase 2 quilômetros. É uma palhaçada, segundo disseram isso. A maioria são aqueles jovens que se queixam de ficar na fila um pouco em qualquer agência bancária ou qualquer outro estabelecimento, mas ficam acampados, muitos estão acampados desde setembro, segundo disseram, para esse show. É aquele pessoal, não dá nada, se queixam de tudo, mas para um show de uma artista dessas aí, além de gastarem uma enormidade, comprarem moletom, bolsas, acamparem, comprar alimento, deixarem de trabalhar, tudo isso em razão de uma artista. E depois se queixam de tudo. O Black Friday já registra cerca de 3,4 milhões de tentativas de fraude. Mostrou um levantamento que foi feito. A CGU, ele pede ao Supremo um acesso à delação de Mauro Cid, ex-ajudante do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tudo com o intuito de tentar causar um prejuízo ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ainda estão sendo investigadas as causas reais que ocorreram rachaduras e desabamentos lá em prédios da nossa cidade turística, aqui na nossa Serra de Gramado. Como vocês sabem, das mortes que nós tivemos no Rio Grande do Sul, 2 foram por desabamento lá na cidade de Gramado. Também uma notícia triste que no interior de São Paulo, um pai matou o filho por uma dívida de R$5.000. O jogador Neymar, ele mostra que o tratamento que ele está fazendo no joelho causa muita dor. Inclusive mostraram imagem dele se lamentando e sentindo muitas dores nesse tratamento rigoroso que ele está fazendo para voltar em plena forma para o futebol. A inflação aumenta, o preço dispara
E segundo eles, o vilão é o azeite, que é o maior em 7 anos, a maior alta que teve o azeite. No Rio de Janeiro, em Ipanema, um mega traficante jogou um celular pela janela ao ser preso pela polícia civil. A ex do Fábio Assunção, ela acusou ele tê-la agredida de várias formas. Também em Minas Gerais, uma delegada em surto foi indiciada por tentativa de homicídio, porque os policiais ela não veio ao serviço e mandou uma carta, estava em surto, né? E quando os policiais foram recolher as armas, ela atirou contra esses policiais. Ela está sendo, então, foi indiciada por tentativa de homicídio contra os policiais. Ela foi presa depois de um tempo, desligaram da sua casa luz, água, e ela não se rendia. Depois foi levada ao hospital, mas agora ela ganhou uma liberdade provisória, porque a juíza entendeu que realmente ela estava em surto e uma pessoa nessas condições não responde por si. Ela dizia que estava sofrendo assédio no serviço. Essa foi a informação e por isso que ela teve esse surto e dizia que não voltaria ao trabalho na Polícia Civil. E com isso já nos alongamos demais no nosso preâmbulo, porque muitas notícias nós temos ainda e teremos muito mais lá na nossa sinopse. Nessa noite linda de sexta-feira, uma temperatura agradável, embora aqui durante o dia tenha feito algum calor, agora nós vamos falar realmente ao vivo com os nossos amigos e é para lá que nós vamos. Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, conversem com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Boa noite, amigos. Agora sim, estamos ao vivo. Programa Pauta Livre da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. 17 graus a temperatura nessa noite muito agradável, chamado a noite primaveril realmente. 17 graus, é muito legal. O nosso amigo João Batista lá de Arujá, São Paulo, não entrou conosco ainda nessa noite. O público na sexta-feira normalmente ele tem uma menor quantidade. Sempre digo, as pessoas já tiveram uma semana toda de labuta e às vezes estão se preparando para um passeio no final de semana, o convívio com a família. Até o nosso amigo, o Sanguiné, que havia
sido cobrada a sua presença, não por nós, mas o João Batista disse, cadê o Sanguiné? Será que ele está com a rádio pampiana? Até brincou ali, porque há 2 programas que ele não havia interagido conosco. Mas hoje está conosco também o meu irmão Coronel Severo, meu irmão caçula, nos mandou um vídeo pequeno, mas ele divulga aonde quer que esteja, mesmo que ele não interaja, e muitas vezes ao vivo com o nosso programa, como alguns amigos, alguma amiga, tipo a nossa amiga Nara, lá em Capão Novo, que diz que assiste o nosso programa, mas não interage. A Gessilda, ali na Cachoeirinha, que estará de aniversário na próxima sexta-feira, são amigos que sempre estão e amigas que estão conosco, mas não interagem. A representante da ala feminina, essa sim, a Janei Lima, esta não falha nunca, está sempre conosco e nós agradecemos. Ela é componente do Casal 20 com seu esposo, o capitão Henrique da Silva e Silva. Dentre as informações que nós temos, daqui a pouquinho nós vamos passar o vídeo. O meu irmão Coronel Severo ainda não interagiu. Normalmente nós passamos um vídeo há bastante tempo que alguém não tem enviado, mas sempre passamos normalmente 21h30. Mas nós vamos nos expandir um pouco para ver se ele ainda intercede conosco. Ele está lá com todos os seus familiares, com os seus 2 filhos, as netas, todo aí o netinho, está muito contente, está tudo em família lá em Porto de Galinhas. Parabéns a ele, que aproveite. Claro que ele nos mandou esse vídeo, mas com certeza não vai ter a preocupação de estar assistindo ao nosso programa. Mas a internet é para a rede internacional de computadores, ele podia até falar à família e nós dar os parabéns, dizer alguma coisa, quem está com ele, podia interagir conosco, mas até agora ainda não veio. Mas algumas coisas das notícias que nós vimos no dia de hoje, que grupos judaicos pedem uma explicação do pontífice, do Papa da Igreja Católica, que falou sobre terrorismo e, no entender deles, atribuindo esse fato aos israelenses e não ao Hamas, a razão pela qual eles pedem que o Papa esclareça essa situação. Também de 5 pessoas mortas aqui no Rio Grande do Sul, em razão das cheias e desabamentos, 2 delas foram lá em Gramado, naquela abertura, crateras que estão havendo lá no terreno. Inclusive, geólogos estão estudando essa situação e um bairro foi totalmente evacuado porque os prédios estão desabando. É algo muito estranho que está acontecendo. Também o nosso garoto propaganda, o governador Eduardo Leite, promoveu a campanha da Parada Gay, a 15ª, que será lá em Esteio, no dia 4 de dezembro. É o nosso governador, com as calamidades que nós estamos no nosso estado, se preocupando com parada gay que acontece ali em Esteio. E aí veio ele, até vou dar uma passadinha lá, o meu irmão, o Fifo Coronel Severo, que está lá naquele paraíso. E ele diz assim, sextou, eu estou aqui em Porto de Galinhas. Isso ele não disse, mas eu tomei a iniciativa. Agora tá aí um videozinho que ele nos mandou. É contigo mesmo aí, FIFA, te mostra para esse público e no paraíso que tu estás aí. Amigos telespectadores do programa Pauta Livre, estou aqui, Porto de Galinhas, na praia de Muro Alto, mas não deixe de assistir, de mandar a mensagem para o Pauta Livre, programa imperdível. Sextou, vamos curtir a sexta-feira, assistir o programa Pauta Livre e o que eu digo sempre, vamos viajar, a vida é bela, a vida é curta e temos que curtir a vida. Aqui, bem cedo, estou na beira da praia, ali está a praia, calminha, daqui a pouco começa a chegar o pessoal para usufruir desta praia. O lugar é maravilhoso, o custo de vida é mais barato, é outra cultura, então é bom viajar para começar a entender essas diferenças de cada estado aí. Beijão a todos, bom programa. É isso aí, ó. Tá ele aproveitando lá com os familiares, mas não deixa de nos mandar um vídeo. Nós ficamos muito agradecidos. Ele diz que lá não chove.
aqui pararam as chuvas, né? Finalmente, mas nós estamos contentes porque as pessoas estão voltando aos seus lares e fazendo a limpeza. Ainda tem muito trabalho. Mas nós aqui continuamos dessa forma com o programa Pauta Livre da melhor maneira possível. Um pouquinho ainda de algumas notícias nossas, até que nós passemos lá para o Estúdio 1, em que nós vamos interagir com os nossos amigos. Claro, aqueles que já interagiram às 21 horas, mas nós vamos responder tão somente agora, porque agora é que estamos ao vivo. Por exemplo, o chefe do Hamas, ele foi, vejam só, há uns anos atrás, ele foi tratado de um câncer agressivo. Sabe aonde aconteceu o tratamento dele? Em Israel. Curaram ele com a medicina avançada de Israel e o pagamento que ele dá é fazer com que esse seu grupo que ele lidera lá na faixa de Gaza atacasse e causasse todas aquelas atrocidades aos pessoal que estava lá no território de Israel. Não se diz israelita porque havia um festival com pessoas de todo o mundo estavam lá. Foi no dia 7 de outubro. Até foi no dia do meu aniversário, foi quando eu completei os meus 72 anos, essa data lamentável. Também o Javier Milei, que assumiu a presidência, ainda não tomou posse, mas será o presidente da Argentina, ele vai ter muita dificuldade com uma inflação está recebendo um prato, uma inflação de 143% ao ano. E ele pensa que em 2 anos ele poderá reativar a economia argentina. Mas eu acredito que deverá levar um tempo ainda maior. Será uma dificuldade muito grande para recuperar a economia desse país, nosso vizinho aqui, que é a Argentina. O ministro Silvio Almeida, ali ele é dos direitos humanos, ele mandou investigar, não é as pessoas pobres, humildes, que estão sem trabalho ou sem ter o que comer. Não, ele mandou investigar as más condições dos presídios em São Paulo. Sempre tem algum cunho político. Sabem quem é o governador de São Paulo? Tarcísio, ex-ministro do presidente Bolsonaro. Em vez dele se preocupar com o povo trabalhador que está aqui nas ruas tendo dificuldade, que não tem 3 ou 4 refeições como tem os presos, e ele se preocupa com a situação dos presos nos presídios lá em São Paulo. Aquele filme brasileiro Ó Pai, Ó 2 foi lançado pelo Lázaro Ramos, aquele que disse em outra oportunidade que os bolsonaristas são horrorosos. Ele e a sua esposa Thaís Araújo disseram que 4 anos do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro foram 4 anos horríveis, mas eles não diminuíram nem um pouquinho a sua mordomia. E agora eles estão muito contentes com a Lei Rouanet. Eles não se preocupam muito com a bilheteria, mas tem uma questão pessoal. E o filme dele está sendo um fracasso, apesar que os eleitores do presidente Lula, de quem muito ele apoiou nas eleições, eram 60 milhões. Então não é possível. Por que esse pessoal não está indo no seu filme, por exemplo, um youtuber, para mostrar, ele foi numa das sessões em Pernambuco, e sabe quantas pessoas tinham? Nenhuma. Só ele que havia pago o ingresso só para fazer esta cobertura. Um lançamento na Bahia, na sala de um filme do Ó Pai, Ó 2, sabe quantas pessoas tinham? 2 pessoas. É isso aí que custa muitas vezes, a pessoa se põe numa situação não de artista, porque ele era até simpático a muitas das pessoas, ele e a sua esposa, mas a hora que se mostra com uma ideologia política, porque pode apoiar o seu candidato, mas não precisa em momento algum denegrir ou desrespeitar os seus opositores ou as pessoas que escolham o outro candidato. Dizer que os brasileiros os bolsonaristas eram horrorosos, lhe custou muito caro, e ele está vendo com esses bloqueios que estão acontecendo nessa edição desse filme,
que ele pensou que seria um sucesso. É igual a aquele filme da Xuxa, nos dias de hoje lançar um filme de fadas. Com certeza, os bolsonaristas não estão comparecendo, mas os seus apoiadores, ela é embaixadora do Zé Gotinha, dali da vacinação infantil, também tem o seu lugarzinho, como o Carlinhos Brau conseguiu o seu lugarzinho na Embratur. Tudo isso são compensações que estão tendo. Por exemplo, o presidente Lula renovou, a Janja, né, renovou o enxoval, em mais ou menos 80 mil reais custaram essas pecinhas. São peças com algodão egípcio. Eu acho que vocês não vão ter isso, pelo menos a grande maioria do povo não vai ter isso por muito tempo em sua residência. Mas o casal Lula e Janja estão deslumbrados. Agora você quer saber quanto a Janja gasta nisso? Não pode. O chefe da Casa Civil, o Rui Costa, proibiu que fosse divulgado os gastos da Janja, tanto particular como do cartão corporativo. Então, por enquanto, nesse caso, o veto está existindo. A transparência, com esse casal, não existe. No Rio de Janeiro, vejo só ao ponto que está a insegurança pública. E o Rio de Janeiro, então, está sofrendo muito com isso. Uma base militar da Marinha foi totalmente depredada, porque quando o pessoal saiu, os funcionários voltaram, quando retornaram, ela estava toda, levaram portas, janelas e todos os pertences. Isso aí, lá no Rio de Janeiro. João Batista já entrou conosco lá no Estúdio 1 e ele disse que já deixou o seu like. A Globo News também disse que acabou a lua de mel entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Viu só? A Globo News tinha essa impressão, então não é nós que estamos dizendo, é a imprensa nacional. Tá na mão agora do Lira encaminhar a PEC que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal. Mas vou dar uma ida lá no estúdio, porque nossos amigos estão interagindo, e eles começaram a interagir conosco às 21 horas, e eu estou deixando de responder a eles. Dei uma pausa aqui na nossa sinopse, que eu havia dado só as manchetes do dia, mas hoje temos que responder lá às 21 horas. Eu estou respondendo agora às 21 horas e 40. É a oportunidade que se apresentou. Se nós estivermos só conversando com vocês, pouco importa, é uma conversa entre amigos, e isto é o que leva o sucesso do nosso programa. Vejam só esse estúdio lindo, inédito, como eu havia falado, aquele do preâmbulo também, o estúdio 2, e aqui estamos nós, no estúdio 1. O Zé Sanguiné hoje, que havia ficado afastado por uns dias aí, deveria estar trabalhando no litoral, e até o João Batista, lá de Arujá, São Paulo, havia perguntado, e cadê o Zé Sanguiné? Será que ele está assistindo a Rádio Pampiana? Não, tem que assistir aqui. Aí visualizaram no programa Pauta Livre. Mas ele disse, estou na área, já curti e acionei o sininho. E ele disse assim, agora estou em casa num clima agradável. Lá também se avizinha conosco, região norte de Porto Alegre, Zona Norte, já certo que é um bairro nobre, Bela Vista, e a temperatura lá deve ser igual aqui, nós estamos com 17 graus. Aí o Zé Sanguinetti disse, estive envolvido com futebol, supermercado, quarta-feira, tudo bem. O nosso programa é aquilo ali, se houver oportunidade, assistam. Se não assiste num primeiro momento, assiste depois, ali que fica na plataforma. Levantei o time de voz. Aqui estou eu tomando uma água, sem logo, sem logo e sem patrocínio. É a Rádio e TV Impacto Web, até me acelerou a minha tosse. Eu vou dar uma ida aqui no Estúdio 1, até vou ter que colocar um... Alô, amigos, agora o assunto é sério. É tanto sério quanto a preservação da nossa saúde. É o que nós temos de mais importante na nossa existência. E principalmente a saúde bucal. E é por isso que eu estou indicando a vocês
o Centro Odontológico Canoas, que fica ali na Rua Uruguai 272, esquina com a Canadá. Telefones de contato pelo DDD 51, pelo 37 85 7484. Também pelo celular, DDD 51 pelo 998 13 1007. Eu recomendo porque sou paciente e conheço as instalações. Instalações essas de primeiro mundo. Além de você ser atendido, também recebe um mimo, tendo a oferecer água gelada, cafezinho, bolachinha, biscoitinhos, tudo a seu gosto. Temos também sempre um ambiente temático, que vai agradar a você adulto, a você idoso e a você criança. Tem um ambiente também kids. Tudo isso deve ser conferido. E com certeza todos nós precisamos em algum momento da nossa vida. E eu acredito que você também precise. Sócios proprietários, aí estão eles para quem não conhece. Eles são o Dr. Felipe Severo, a doutora Caroline Severo e também o Dr. Guilherme Lemos, uma gama imensa de profissionais nesta área. As instalações, equipamentos cirúrgicos da melhor qualidade, de primeiro mundo, com todo e qualquer atendimento que você precisar. Eu recomendo porque conheço. E você mantenha contato ou faça simplesmente uma visita para conferir. Eles esperam vocês e eu espero que a nossa recomendação seja útil a vocês. Então não esqueça, Centro Odontológico Canoas, a sua solução na área bucal. Como eu digo que tem uma equipe técnica, aí voltei, eu aumentei o timbre de voz e acionei as minhas cordas vocais, me inspirei e tive que colocar aí a propaganda do Centro Odontológico Canoas, que há um tempo eu não havia colocado, porque me deu uma crise de tosse, eu me inspirei. Agora sim, agora eu vou falar de uma maneira moderada e vou voltar lá no Estúdio 1 para interagir com os nossos amigos. Às vezes eu me inspiro e aí fui dizer que tinha sem patrocínio e nem nada. Agora sim vou falar com o Laurino no Speech, vou responder agora para ele, claro que já interagiu há um bom tempo. E ele falando lá de Nova Santa Rita, onde já tem muitas inundações. Ele disse assim: boa noite, amigo Severo. Um abraço para todos os telespectadores do programa Pauta Livre. Já dei um clique e aquele like e lá no sininho. Muito obrigado. Sempre ele recomenda dessa forma. O Jorge Antônio, ele é lá do Martinica, de Viamão e também do São Borja, que disputa ali pela Liga Canoense de Futebol. Entrou só dando aquele like, nos dando um boa noite. Depois entrou o Casal 20, claro que já entrou há bastante tempo está interagindo no nosso programa, que está quase ao término. É o Casal 20 de Porto Alegre, a nossa amiga a Janei Lima, e também o seu esposo, o capitão Henrique da Silva e Silva, ele meu amigo da turma CFS, e ela também componente da turma, porque as esposas participam amplamente com esse grupo de amigos. O Laurino Spitz, aí, ele dizendo para nós assim, ó: amigo Severo, aqui no Campo dos Gringos, em Capela de Santana, domingo às 10 horas, nós teremos um jogo de encerramento do ano, com o time da velha guarda dos gringos, que vai enfrentar o time dos gringos da nova geração. É nada melhor do que uma confraternização entre amigos no final de semana. Depois o nosso amigo que eu já havia comentado, o Henrique da Silva e Silva, disse assim: boa noite a todos os telespectadores do programa e também ao amigo Severo. Muito obrigado, Henrique, por estar conosco, com certeza. O Alexandre Marques, que eu havia falado, que é o nosso expert na área do esporte, e eu havia comentado de que aquela confusão lá do Brasil e Argentina, que vai ser
investigado pela CBF e haverão punições com certeza no Maracanã. Eu havia dito que foi porque começou a entoar o hino nacional e o pessoal começou a vaiar. Mas agora uma outra versão que nos deu o Alexandre Marques, disse que a confusão no Maracanã começou com uma faixa do Brasil que estavam tentando colocar e os argentinos não deixaram passar pelo seu espaço, uma vez que não existia um espaço físico ali e nem policiamento ou qualquer tipo de barreira humana ou física, e com isso causou todo aquele transtorno, seja como for. O que as imagens que nós tivemos foram tristes e lamentáveis, embora exista esse acirramento entre argentinos e brasileiros no futebol, mas isso aí não justifica. Providências serão tomadas com certeza. Aí o meu irmão Coronel Severo, ou FIFA para os amigos, meu irmão Caçula, que não está na zona sul de Porto Alegre, está lá em Porto de Galinhas, que nos mandou esse vídeo dizendo assim: boa noite, um bom programa, sextou, um bom final de semana a todos vocês. O Alexandre Marques também nos informou, lá naquela hora que ele nos informou, que estava assistindo o jogo Corinthians 0 e o Bahia 2, resultado ruim para o Inter, que no outro programa eu havia dito, o resultado que ele divulgou que seria bom para o Inter, mas o Inter, se não for ajudado por outras equipes, nós não sei como é que ele vai se portar. Mas vamos ver, estão pedalando e ainda não fugiu, não conseguiu aqueles pontos de fugir definitivamente do Z4. É muito preocupante, principalmente para nós colorados. Depois ele disse assim, complementou: gol do Tassiano de pênalti, ex-gremista, né? Agora 3-0 na Arena Itaquera, com 30 minutos jogados. Isso no momento que ele nos disse. O João Batista, esse sim, lá de Arujá, São Paulo, entrando conosco, disse: boa noite, meu amigo Severo. Um abraço para você e todos os amigos do Pauta Livre. Sou eu aqui de Arujá, São Paulo. E ele diz assim depois: boa noite, Zé Sanguiné. Abraço, sou eu aqui de Arujá. E ele diz assim: aqui agora 19 graus. Choveu maneiro. Tá bem agradável o clima, mas mais ameno que o calor terrível que fez semana passada. Nós acompanhamos todo o desenrolar dessa região aí, São Paulo, Rio, que até aquela moça chegou a morrer lá no show da Taylor Swift, lá no Rio de Janeiro, e hoje está se apresentando em São Paulo. Serão 3 apresentações em São Paulo. As precauções estão muito grandes e com isso agora liberaram que quem organiza o evento tem que ceder água às pessoas. Nós estamos acompanhando e também todo esse calor que vocês estão sofrendo, que a nós aqui não chegou. Conosco aqui foram muitas inundações, agora com certeza vai dar uma amenizada e o tempo melhorou, quer dizer, sem chuva. E acreditamos que logo vai normalizar a situação. O Zé Sanguinetti disse assim, primeiro tempo, Corinthians 0 e o Bahia 3. E depois diz assim, aqui 18 graus, janta picado de frios com cerveja. E a dona Beth esqueceu da companhia. Não é possível, como é que vai desprezar a tua fiel escudeira? Tá certo que tu esteja aí com esse picado aí de frios e aquela cervejinha. E o João Batista diz assim, o Corinthians está apanhando do Bahia 3-0. Que legal nada, que legal nós colorados aí é que não estamos lamentando, pode ser bom para ti, por causa dessa possibilidade. Mas o Inter que está brigando para não rebaixar, eu sou colorado, ou do Inter, o Alexandre Marques é colorado, meu irmão Coronel Severo é colorado, também o Zé Sanguiné é colorado. Que legal para ti, que está num lugar privilegiado, no Palmeiras aí, bem colocado. Então não é tão legal assim, mas tudo bem. O time do coração é muito bom. 21 horas, 52 minutos. Vou dar uma ida aqui no Estúdio 2 de novo,
Faltam 8 minutos para terminar o programa. Até vou dar uma continuidade aqui da nossa sinopse, né? Lembrando a vocês que lá no dia 26 de novembro, domingo, no próximo domingo, na Avenida Paulista, é contigo aí, ô João Batista. Lá na Avenida Paulista, às 14 horas, haverá um protesto pacífico pela morte do Clériston Pereira, que foi morto no pátio da Papuda. Ele que é um preso político, determinado pelo Supremo Tribunal Federal e em nome do Alexandre de Moraes. Então será pela liberdade de expressão, democracia, liberdade, tudo isso. Então será pacífico esse protesto lá na Avenida Paulista, em São Paulo. Também na China está acontecendo um surto de uma doença misteriosa. Ela é uma doença respiratória e acendeu o alerta junto à Organização Mundial da Saúde, o que nos preocupa e muito. Não esqueçam que o Covid se originou começou na China. Agora sim, vou lá no Estúdio 1, que João Batista está aí interagindo conosco, e ele diz assim, ó, o Curica que ele diz é o Corinthians, né? Se bobear, vai cair. E é isso aí, ele diz assim, Avenida Paulista vai ter manifestações domingo. Realmente, essa notícia que nós estamos dando, e nós estamos atentos, é notícia do Brasil todo, né? E nós esperamos, claro, com certeza, vai ser um manifesto ordeiro, e com certeza não ficará aquela sujeira tradicional de outros grupos que se reúnem, e vocês sabem qual é que é. O Zé Sanguiné Colorado que diz assim, ó, o Inter também está a perigo. O treinador do Bragantino está debochando de nós. É isso aí, está gozando o Zé Sanguiné, mas o que vai fazer o quê? Tem que levar na esportiva, embora que nós sejamos colorados, o time não está em boa situação, mas fazer o quê, né? É isso aí, então se manifestou aí o Sanguiné. Enquanto isso, eu dou uma vinda aqui no Estúdio 2, até para ver alguma notícia, por exemplo, que o déficit que a gente previa que fosse ficar agora no Brasil em 140 bilhões, não, mas recalcularam novamente, o déficit público do governo federal deve ficar em 177 bilhões. Esse é o déficit público que foi calculado agora. Foi recalculado hoje. E as estatais estão tendo um prejuízo de 6 bilhões. Os Correios, que deram lucro nos 2 últimos governos, que estava até para ser privatizado, agora estão com prejuízo de 600 milhões de reais os Correios. É a gestão, que vai fazer? É a nova gestão de hoje, né, da atualidade. A PEC do Supremo Tribunal Federal, também por decisões monocráticas, venceu no Senado e agora vai para a Câmara dos Deputados. O Gilmar Mendes, o decano do Supremo Tribunal Federal, se dirigiu ao pessoal do Poder Legislativo. Sabe como ele chamou a eles? Pigmeus morais. Isso é o decano, ou seja, o mais antigo do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Não está nada contente com isso. Também eles consideraram o voto do Wagner Jacques, o líder do governo, como traição rasteira. Mas outros segmentos já disseram que foi um jogo político. Como ele sabia que realmente ia ser aprovado ali, ou derrotado esse assunto ali, e ele fez esse jogo político para que em outras ações os opositores sigam o governo. Mas não é o que disse. Mas dizer que disseram que até ministros do Supremo andaram ligando para ele. A presidente do PT, pela gente, a Gleisi Hoffmann, não ficou nada contente. Mas foi o voto dele, né? Ele disse que partiu dele e não do partido, que foi um pensamento. A Cruz Vermelha também confirmou no dia de hoje que 24 reféns foram liberados pelo Hamas. O Supremo
Tribunal Federal também se precavendo, eles dizem que devem julgar inconstitucional um eventual pedido de impeachment de qualquer um dos integrantes do Supremo Tribunal Federal, e assim trancar a ação, segundo disse um jornal de esquerda, o Globo. Aquela que já casou várias vezes, a Gretchen, ela é garota propaganda da L'Oréal. Daí você já sabe que produto usar, né? Eu recomendo às mulheres. O Supremo Tribunal Federal também, ele concedeu a liberdade ao ex-governador Sérgio Cabral. Foi condenado a 400 e poucos anos. E o Supremo determinou liberdade a ele. Aquele homem que morreu, muitas vezes foram pedidos, inclusive a PGR pediu que ele fosse posto em liberdade pelas comorbidades que tinha. Mas esse era terrivelmente perigoso. Sérgio Cabral só roubou um monte do governo carioca, mas tudo bem, ele não comete perigo, basta dizer que ele fez viagem pelo exterior com uma jovem namorada, nova, mas ele também bonito, tem bastante dinheiro. No caso, até eu seria bonito, né? Mas aí vou dar uma passadinha lá no Estúdio 1, que o nosso amigo, o João Batista, inspirou e disse assim, ó, o Inter não cai, não é o Curica que vai para B. Essa é a opinião dele, mas isso aí é a tua opinião. E o Jacques Wagner é do PT, mas segundo disseram que ele deu uma rasteira no partido. Mas eu acho que não. É um jogo político. E vocês estudarem bem a situação, como ele se sentiu derrotado, o que aconteceu? Ele também deu um voto que seria derrotado para essa palavra. E eu acredito que essa tese de que seria, embora que ele fosse bombardeado pelo seu partido, bombardeado pelo governo do PT, mas valeu a pena, porque eu acho que é um jogo. E esse pessoal são uma águia na área da política. E se engana quem pensa em contrário. Eu vou dar uma ida aqui no Estúdio 2, quase ao término do programa. No fim, a audiência hoje normalmente era pequena, mas ela foi imensa. Eu tinha várias informações aqui, mas não vai ser possível. Por exemplo, para terminar, um acordo que a PGR propõe a muitos dos acusados dos atos de 8 de janeiro, com propostas indecorosas e intermediado pela PGR. Isso aí, e quem aceitar isso aí vai assumir seus atos punitivistas. Isso aí quer dizer que vai ter que cumprir, usar tornozeleira eletrônica, se apresentar todo mês, toda semana em juízo, além de prestar serviços comunitários, ter aulas de patriotismo, muitas coisas. Quem assumir isso aí, eu acho que deve assumir o risco e continuar preso e pleitear a sua liberdade junto a seus defensores. Hoje, sexta-feira, no fim foi lindo pra caramba, um programa muito atrativo, e até eu me lamento que esteja terminando, embora que tenha me dado uma crise de tosse ali, mas agora que voltei ao normal, mas o programa terminou. Tem início, meio e fim, mas não esqueçam, se hoje é dia 24, lá no dia 27, nós estaremos aqui às 21 horas e eu aguardo vocês. É o Pauta Livre que se despede. Aproveite o final de semana. Fiquem com Deus. O nosso boa noite e um muito obrigado por estarem conosco.